E aí entrou em contato com a Lília falou, não, mas daquele dia foi cruel a tempestade. Lembram disso? E aí a Elane falou com Lília. Então você veja, mesmo assim ainda vinha ovelha nossa aqui para a casa do Senhor. Então a gente não pode fechar a casa de Deus. Amém? Senhor Jesus, aqui está o teu filho, o teu servo. Fala com ele. Alimenta a nossa alma com aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos. Toma ele em tuas mãos. Seja com ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda Getsemane. Amém, irmão? Amém. Maravilha. Que honra estar aqui nesta noite com os irmãos para juntos entregarmos, né, irmãos, um perfeito louvor ao Senhor. A igreja é lugar de entrega, é lugar de se render, né? Lugar de entregarmos o nosso tudo ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor neste lugar. Aqui quem manda é Ele, o maior é Ele, quem manda é Ele, quem controla é Ele, o domínio é dele. Amém? Queridos, vamos ficar de pé, vou incomodar você um pouquinho. Eu vou te convidar a abrir comigo o Evangelho Joanino, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 ao 32. A gente vai fazer uma leitura reflexiva. Vou analisando aqui versículo por versículo aí, para nós meditarmos esse texto aí. Se eu lesse esse texto, já poderia orar, final dessa apostólica e a gente ir para casa. É tanto que ele fala no nosso coração, né? João foi escrito para a igreja, né, irmãos? Então, nos faz refletir nos momentos que nós estamos passando, bem? Vamos lá? A epígrafe desta perícope diz assim: discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Coisa triste de falar, né, irmãos? Dizer que o testemunho de Jesus não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Aí lembra dessa negócio das duas testemunhas que a gente usa muito? Faça isso na presença de duas testemunhas. Esse versículo explica para nós. E na vossa lei, olha o que ele está falando, a lei deles, né? E também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podereis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou não podeis vós ir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vocês sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Ele diz, né? Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Esse desde o princípio é o princípio do texto. O que ele disse no princípio do texto? Que ele era a luz do mundo. Então ele está reafirmando aqui: eu sou a luz do mundo. Mas muito tenho que dizer a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Ele está falando da própria crucificação dele aqui. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai
não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. Irmãos, podem sentar, muito obrigado. Mais uma vez digo que estou muito feliz de estar aqui com a minha esposa, meu filho, minha filha, e agora somos 4. O Senhor me proporcionou. Os irmãos vão entender onde eu vou chegar aqui até o final da mensagem. Irmãos, um tema muito propício para os dias de hoje, né? Nós vimos o nosso presidente Bolsonaro, né, constantemente falar esse texto, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O maior problema é que muitos não querem ser libertos pela palavra. E isso é muito complicado, porque o momento político que a gente vive retrata bem, né, a sociedade, né, que a gente vive, que eles não creem em nada, não creem na verdade. Né? Muitas pessoas presas a alguma coisa, presas a algum dogma, presas a algum passado, presas a algum líder, a um falso doutor, presa a alguma coisa, presa ao dinheiro, presa talvez a um filho, presa a uma filha. Mas eu quero te dizer nesta noite que quem conhece a palavra e quem conhece a verdade, ela vos... Então, irmão, já como tema desta mensagem, eu queria te dizer que a palavra liberta. A palavra nos liberta, irmãos. Nos liberta de muitas coisas. É uma das coisas que nós estamos muito arraigados, né? Talvez, né, dos nossos dogmas, né? É que hoje a gente fala muito de profeta, né? Ô profeta, e aí profeta, como é que tá profeta? Sabe por quê, irmão? Isso é um problema. Porque hoje eu não ouço ninguém falar, e aí sacerdote? Até falar sacerdote é um pouco difícil, né? Sacerdote, né? Até falar é difícil. Por quê, irmãos? Porque o sacerdote tem que estudar. E hoje a gente não quer estudar. Hoje a gente quer ficar um pouco mais, né, voltado aos movimentos. Mas a palavra nos liberta dessas coisas, da falta de conhecimento do que é verdadeiro. E Satanás quer que você esteja preso àquilo que não faz com que você chegue perto do Senhor. E ele consegue te afastar. Ele consegue colocar tropeços, coisas erradas no nosso caminho, que às vezes entramos. Os irmãos vão entender, como eu falei até o final, por caminhos que eu me enveredei. E eu fugi dessa palavra da verdade. E essa palavra que transforma as nossas vidas, acaba fazendo com que nós entendamos a verdadeira importância de estar firme nela, no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus porque nesta igreja, os irmãos têm um pastor, né, um ministério, né, voltado para a palavra do Senhor. Irmãos, o governo de hoje não quer que você tenha conhecimento da verdade, não quer que você cresça no conhecimento, e nós como igreja falhamos, porque hoje nós não estamos cumprindo Mateus 28:20, e ensinai o que eu vos ensinei. Há 40 anos atrás, Paulo Freire doutrinava, ensinava, e hoje nós estamos colhendo, infelizmente, os frutos do que ele ensinou e doutrinou, irmãos. A igreja falhou, nós falhamos. É por isso a importância desta palavra aqui hoje, de eu dizer para os irmãos que a palavra nos liberta, irmãos, nos liberta da ignorância, para que eu não seja mais um em meio à multidão, para que eu entenda perfeitamente para onde eu vou, para onde eu sou, quem eu sou. Irmãos, uma alegria minha no meu coração é saber do nosso passado, das nossas raízes e para onde nós vamos, irmãos, que é morar com Jesus no céu. Isso alegra o meu coração. Isso me faz lembrar, irmãos, do quanto que a palavra me diz: a igreja é a única instituição regulamentada na terra que já sabe de onde veio, sabe como foi, sabe quem morreu por ela, sabe o que está passando, mas ela sabe onde ela vai, que é o céu, irmãos. E eu quero morar lá, irmãos, e quero encontrar cada rosto que está aqui nesta noite lá. Por mais que hoje não estejam todos aqui, a igreja não esteja cheia, mas eu quero encontrar a igreja do Senhor, a igreja Assembleia de Deus Getsemane no céu, firmes com o Senhor, entendendo que a palavra nos libertou. Irmãos,
eu queria te dizer, por primeiro aqui, eu vou discorrer 3 tópicos rápidos. Fiquem tranquilos que eu não vou demorar, porque eu sei como está o movimento, o ambiente. Mas eu queria te dizer que a palavra nos liberta da ignorância. Walter, a palavra tem resposta para todas as perguntas da Bíblia? Não tem, irmão, afirmo isso para você. Em Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós. Por que Deus não revelou tudo para o homem? Porque quando Ele revelou para o homem em Gênesis capítulo 1 e 2, Apocalipse 21, 22, você quer saber como vai ser algo perto do céu, ou seja, o homem no seu estado original, sem o estado do pecado, nós vamos entender, irmãos, que não havia perguntas, não havia dúvidas em Gênesis. O homem vivia, Deus manda o homem nomear os animais, e você não vê o homem perguntar para Deus: Senhor, por onde eu começo? Pelo ar? Pela terra, pelo mar? Não, o homem já possuía um conhecimento intuitivo dentro dele. Ele começa girafa, cachorro, cavalo. Ele já começa a nomear peixe, baleia, né? Ele já começava a nomear. Mas quando o homem comeu e desobedeceu, Satanás conseguiu fazer com que o pecado entrasse no mundo, né? O pecado que nos afasta do Senhor. E quando a gente come a árvore do conhecimento do bem e do mal, antes disso a gente vê a serpente perguntar para Eva: peraí, Eva, como assim que ele perguntou? Como é que ele queria saber? E o homem, no caso ali, Eva representada, ela revela para a serpente, revela para Satanás o mistério que o Senhor tinha com o homem. E o mistério é que o homem poderia comer de tudo, poderia gozar de todas as coisas, menos comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o homem come a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entra no mundo. Foi assim que o pecado entrou no mundo, através de uma pergunta, de uma dúvida. Hoje, irmãos, há pessoas que possuem esses resíduos de conhecimento, né? Eu conheço amigos, filhos de amigos que aprenderam a ler somente vendo outdoor, né? Casa, aí via lá, ele começou a aliar os símbolos que ele via, a imagem que ele via. Ou seja, podemos ver aí o Albert Einstein, né? Que utilizou aí 12% da sua capacidade de memória cerebral, de cognitiva. Homem muito inteligente, um homem que possui resíduos do conhecimento de Adão. Você vê poucas perguntas nesses homens, né? E o Senhor, quando o pecado entrou, hoje a gente tem que estudar, irmão, para passar na prova. A gente tem que estudar, ler a palavra, meditar. Por quê? Para que você seja liberto da ignorância. A palavra nos liberta da ignorância. Irmãos, em Atos 17:30, Deus vai falar que, aqui em Atos, né, vai falar que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Enquanto você não sabia, você não tem culpa naquilo. Mas quando você sabe daquilo, você passa a ser cúmplice daquilo e responsável por aquele conhecimento. Por isso eu digo, agradeço a Deus pelo nosso trabalho. Muito obrigado, querido. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância lá. Ele não leva em conta. Está vendo? Ele não leva em conta os tempos da ignorância. É maravilha, se eu falasse um texto errado aqui, mas me corrigir, que maravilha, glória a Deus. Deus é bom. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus não leva em conta esses tempos. Enquanto você não sabe, você não é responsável por aquilo, né? Você não tem culpa naquilo, mas Ele te dá graça e conhecimento, né? E condições. Hoje nós não temos como dizer que nós não temos acesso aos conhecimentos, irmãos. Hoje a gente tem as escolas, a gente vai para a escola, vai para a faculdade. Irmão, igual também existe a Bíblia. Hoje nós temos um ministério forte, né? Pessoas que podem nos ajudar, mestres na igreja, que podem nos ajudar a entender e a conhecer mais a palavra do Senhor, porque eu preciso ser liberto dessa ignorância. Seja liberto dessa ignorância, e a palavra nos liberta da ignorância. Irmãos, como é bom você ler um versículo do Senhor e o Senhor, o Espírito Santo, te iluminar através de um conhecimento, de algo que você não sabia. Esse é um que nos ensina vários versículos da palavra. Como é bom discorrer, irmãos, e aprender a palavra do Senhor. Por isso que ela nos liberta da ignorância. Amém, queridos? Amém. Segundo, a palavra nos liberta do pecado. Irmão, mesmo o homem escolhendo errar, o Senhor já tinha um plano de salvação preparado para nós, desde antes da fundação do mundo, irmãos. A palavra já nos diz que Ele já sabia, e Ele, sabendo por misericórdia de nós, misericórdia
minha misericórdia de você. Ele já preparou um cordeiro, e quando ele deu esse cordeiro, irmãos, ele não deu o pior, ele deu o melhor. E porque às vezes na casa do Senhor a gente quer oferecer o pior, quer oferecer o meia boca, quer oferecer o mais ou menos. Eu vou dar a minha oferta, a minha contribuição, eu pego o que eu tenho de pior. E o Senhor quer que você dê o melhor, plante, invista onde você está plantado, o Senhor te plantou. Então dê o melhor para Deus, dê o melhor para o Senhor onde você estiver. Ele quer te usar lá, irmão. Ele quer usar você onde você está. Irmão Walter, mas o meu emprego é um emprego muito simples. Eu trabalho varrendo a rua, ou eu trabalho fazendo faxina. Irmãos, de onde você está? Fazendo a sua faxina, ou varrendo a sua rua, ou tirando o seu serviço de segurança, ou fazendo o que Deus te colocou para fazer, vendendo o seu comércio. Ele quer te usar lá, irmão. O Senhor usa ramificações da sua igreja em vários lugares, porque Ele quer alcançar através da sua vida outras pessoas. Outras pessoas precisam ser libertas do pecado, irmãos. Outras pessoas precisam estar à tua sombra. Seja sombra para outras pessoas. Seja rio para outras pessoas beberem de Deus em você, aleluia. Seja uma flor cheirosa que exala o cheiro de Cristo. Que as pessoas possam sentir cheiro de Cristo nas nossas vidas, irmãos. Aqui o ambiente espiritual fica maravilhoso na igreja, mas enquanto a gente sai, irmão, só a palavra de Deus transforma a nossa vida, só ela nos alimenta, só ela nos liberta da ignorância e só ela nos liberta do pecado. E a gente precisa entender biblicamente algumas verdades, que a palavra de Deus ela é graça para nós, ela é tudo para nós, e ela nos liberta dessas coisas. Ela faz com que a gente tenha vida e vida em abundância. A palavra nos liberta da ignorância e a palavra nos liberta do pecado. Mas a palavra também, irmãos, ela nos liberta da morte. Ela nos liberta da morte. E uma coisa que a gente tem medo é a morte, porque a gente tem medo de algo que a gente não sabe como é e como vai passar e como vai ser. Se eu chegar aqui e falar, irmãos, vamos fazer uma fila aqui, irmão Walter vai dar R$100 para cada irmão que vier aqui nessa fila. Irmão, vai ter briga para a gente entrar aqui nessa fila. Vai ter briga, vai todo mundo querer entrar. Inclusive eu vou querer ser o primeiro a estar nessa fila, para dar dinheiro para mim mesmo, que eu vou estar, né? Não vou entender, né? De tão necessitado que a gente é das coisas, né? Do que responde. A Bíblia vai dizer que o dinheiro por tudo responde. Mas se eu fizesse uma fila aqui, todo mundo ia querer, né? Irmão, o dinheiro, cara, não vou lá nessa fila aí, que essa fila é abençoada e tal. Mas, irmãos, a única fila que o carioca não quer pegar, que ele quer furar, que ele não quer furar, é a fila da morte. Se eu chegasse aqui, o Senhor, e essa fila, eu vou conjecturar, fazer uma conjectura, talvez ela exista. O Senhor vai plantando senhas, Ele vai enumerando senhas. Hoje é o seu dia, 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 hoje é o seu dia. E eu não sei qual é o meu dia, e você também não sabe qual é o seu dia, mas o Senhor sabe qual é o seu dia. Talvez o nosso dia não chegue, porque o arrebatamento da igreja pode ser esta noite. Você crê nisso? Eu creio, irmão. O Senhor pode nos arrebatar agora. Eu creio nesse arrebatamento secreto, né, qual muitos não creem. Eu acredito que o Senhor pode voltar a qualquer momento e arrebatar da sua igreja, e a gente encontra com Ele nas nuvens, como Tessalonicenses fala, e moraremos no céu de glória em glória, eternidade em eternidade. Aí vem lá o casamento, né, as bodas do Cordeiro. Depois do casamento, a ceia das bodas do Cordeiro, em que o Senhor lhes dá de servir, irmão. Pensa como será ser servido por Jesus nessa ceia maravilhosa, nessa festa. E aí, se eu botar a fila aqui da morte, todo mundo vai querer furar. Ninguém vai querer essa fila. É uma fila que ninguém vai querer. Mas eu quero te dizer que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele ter dado a vida por nós, nos libertou do poder da morte, nos libertou do poder do pecado. E a palavra dele nos libertou da ignorância. E hoje eu consigo entender, irmãos, que Jesus, ele conseguiu, pela sua morte, o seu sacrifício vicário, nos livrar da morte. Morreu por todos nós. E isso, irmãos, na igreja tem sido muito pouco pregado, muito pouco falado, irmãos, da morte de Jesus. Sabe por quê? Porque a geração de hoje não quer sofrer. Eu acredito que é muito difícil, irmãos, pregar a palavra de Deus para os jovens, porque hoje os jovens, eles não querem sofrer. Eu entendo essa dificuldade, mas as nossas gerações sofreram para trabalhar, para estudar,
Não tinha Uber, não tinha essas coisas, tudo era de ônibus, era mais difícil. Há tempos atrás era de cavalo, era andando, era distâncias grandes. Né? Hoje nós temos tudo. Aí eu chego e falo para a geração de hoje: olha, se você seguir a Jesus, você vai ter que carregar a cruz. Mas fique tranquilo que o jugo é suave e o fardo é leve. Ué, tem jugo? Tem fardo? Não quero. Irmãos, é difícil. É por isso que nós precisamos abraçar os nossos jovens, abraçar a geração de hoje, porque a gente já sabe como é, porque nós já passamos. Isso me faz lembrar no livro de Esdras, quando Esdras vai falar, depois que o povo tinha saído, né, Esdras e Neemias, vamos lembrar, é um choro muito grande, né, no meio do povo. Eles tinham acabado de sair do cativeiro e tinham acabado de construir um novo templo, reconstruir o templo. E nessa reconstrução do templo há dois choros: um choro de alegria e um choro de tristeza. Irmão Walter, qual era o choro de alegria e qual era o choro de tristeza? Irmão, o choro de tristeza era porque nós víamos os antigos, né, vendo os jovens alegres, porque os jovens estavam alegres. O choro de alegria era porque eles tinham passado pelo cativeiro e agora estavam ali saindo da escravidão e vendo o templo sendo construído, então eles estavam alegres. O choro era de alegria, o movimento no meio do povo era de alegria, mas os antigos estavam chorando de tristeza. Sabe por quê? Não por causa de uma dor, eles tinham que estar chorando de alegria também, mas estavam chorando de tristeza porque eles viam os jovens pulando de alegria e falavam para os jovens: jovens, vocês estão alegres, vocês não sabem nada de como eram as glórias do templo do rei Salomão, vocês não sabem nada dessas coisas antigas. Ou seja, eles estavam chorando por saudosismo, com saudade de um passado que o Senhor tinha libertado eles e agora estava dando nova vida para eles. Talvez tivessem jovens ali precisando de um abraço de uma pessoa antiga, de um ancião que estava chorando por tristeza, e o ancião querendo acusar o jovem, falar do jovem. Caramba, aí Deus vai e usa o profeta Ageu e fala assim: olha só, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, irmãos, nós precisamos abraçar os nossos jovens, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, precisamos entender a verdade que o mundo está passando hoje, porque a palavra nos liberta da ignorância, a palavra nos liberta do pecado, a palavra nos liberta da morte, e o Senhor libertou aquele povo da morte, e assim como nos libertou o povo da morte, Ele nos liberta também. Ele tem poder para fazer as coisas na nossa vida também. Vocês estão entendendo? Amém? Maravilha. Irmãos, há 11 anos atrás, eu estava casado, óbvio, né? Estava no ministério, era diácono, mas eu tomei decisões erradas na minha vida. E eu escolhi fugir dessa palavra da verdade. Eu escolhi, irmãos, eu errei. E eu fiz coisas erradas, e hoje eu tenho condições, pela misericórdia do Senhor, falar aqui com os irmãos, discorrer o que eu vou falar aqui agora. Porque o Senhor sarou a minha vida, sarou a vida da minha esposa. É como se a gente olhasse para cicatrizes, a cicatriz que ficou, mas eu entender que ela já está curada. E a cicatriz que só o Senhor tem poder para curar, né? E eu tomei as minhas más decisões, irmãos. Eu quis me enveredar por caminhos errados. Eu, Walter, me enveredei por caminhos errados. E eu fui disciplinado na igreja, perdi meu ministério, estava com 9 empréstimos no meu pagamento, irmãos. Tinha decidido viver uma outra vida conjugal de maneira errada, de maneira que o Senhor não queria para mim. E ali, pelas minhas más decisões, eu estava acabando com a minha família. Eu estava jogando a minha família lá embaixo. E momentos muito difíceis para mim, no quartel a bordo, eu coloquei uma pistola 9mm na minha boca para me matar. Talvez esteja falando coisa aqui que nem meu pai saiba também. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor, dentro de várias circunstâncias que Ele me colocou, né, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Que decisões são essas que eu estou tomando? E passei por várias experiências, e uma delas foi maravilhosa. Eu estava dentro de um centro de mensagem, de serviço, e o pastor Silas estava na Sky. Eu não estava querendo nem ver nada de igreja, mas eu passando a Sky lá, e o pastor Silas pregando, e ele falando lá, pregando, eu fui trabalhar no computador e deixei lá. Era aquela Sky que grava, a gente consegue retroceder, né? Tem uma que é ao vivo ali, você consegue retroceder. E aí o pastor Silas pregando, eu trabalhando, ele começou: mas irmão, espera aí só um instante, para tudo. Tem um jovem aqui
ele é militar. Aí, pô, tô ouvindo ele falando. E, irmãos, ele falou assim, não falou centro de mensagem não, ele está no centro de comunicações. Mas Deus está mandando dizer para ele que tem restauração para a vida dele, para o casamento dele, para as finanças dele. Se ele se colocar na posição que Deus quer. Irmãos, eu congelei, eu não acreditei naquilo. Eu peguei o controle e retrocedi a Sky lá para ver se ele estava falando aquilo de novo. Irmão, ele falou a mesma coisa. Irmão, eu tenho um jovem que ele é militar, ele está no centro de comunicações. E Deus está dizendo, se ele colocar na posição que Deus quer, Deus tem restauração para a vida dele, para a família dele, para as finanças dele. E o Senhor, dentro daquela circunstância, irmãos, eu dobrei meu joelho e eu assisti algumas... Eu não estava acreditando que aquilo estava sendo falado pelo pastor Silas. Ele não costuma entregar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria ou profecia no culto. Mas aí eu dobrei o joelho, irmão, aceitei Jesus de novo dentro daquelas minhas más decisões. Tive que ligar para a situação, está terminando, estou terminando, não dá mais. Isso a minha esposa já estava em Minas Gerais, ela tinha mudado aqui, foi para lá morar com os familiares dela, levou meu filho que tinha 1 aninho de idade. Eu não vi o meu filho andar, irmão, de 1 ano de idade. Isso é uma das coisas mais tristes que me vem à memória, sabe? De não participar muito do início ali do meu filho, que era muito importante. Mas, irmãos, aí dentro dessa situação eu queria acertar a minha vida de novo. No dia 6 de dezembro de 2012, o pastor Benhur, na Assembleia de Deus, eu estive aqui também, ele pregando, a igreja que eu ia, irmão, que lá você vai e não conhece ninguém, isso é muito bom, né? Ninguém te conhece, tu não conhece ninguém, a igreja é grande. Então, mas eu estava com o coração disposto a buscar o Senhor novamente. E o pastor Benhur pregando, ele falou, irmãos, tem um jovem aqui, ele é militar. Eu falei, de novo, meu Deus do céu. E aí tinha um monte de jovem que era militar. Não deve ser comigo. Né? Eu tinha escolhido com a Dai, que no nascimento do Samuel, se fosse menino eu escolheria, e se fosse menina ela escolheria. Se fosse menino foi Samuel, veio Samuel. E se fosse menina, ela já tinha escolhido já entre a gente já sabia falar, vai vir a Radassa aí, a gente ficava brincando, seria a Radassa. E nisso, o pastor veio pregando, irmãos, tem um jovem aqui, ele é militar, Deus quer dizer que quer dar restauração para a vida dele, para as mesmas coisas que o pastor Silas falou, para a vida dele, para as finanças dele, né, para o casamento dele, se ele se colocar na posição que Deus quer. Mas eu falei, tem um monte de jovem aqui nessa situação, pode ter militar também, a igreja é muito grande. E aí ele falou assim, irmãos, esse jovem não está acreditando que sou eu, é Deus que está falando com ele. Então ele vai entender agora, pastor Benhur, Sabedoria do Paraná. E ele pregando, ele continuou, irmãos, esse jovem, ele está aqui, e para ele saber que é Deus falando com ele, eu quero dizer para ele que Deus vai selar. Se ele se colocar na posição, o Senhor vai selar essa restituição da vida dele, com uma promessa, e vai ser uma filha. Eu falei, tem um monte de gente aqui nessa situação, irmão. Mas quando ele chegou e falou assim, irmãos, vai ser uma filha. E para ele saber que o Senhor está falando com ele, o nome dessa filha vai ser Radassa. Irmão. Aí, Jesus, aí o negócio mudou de figura. Aí Senhor, eu comecei a chorar incessantemente. Anotei na minha Bíblia, irmão, 6 de dezembro de 2012. E a gente ainda estava separado ainda, né? E aí a Dai ainda estava com o coração muito duro. Eu ligava para ela, falava, não quero falar com você. Desligava o telefone na minha cara. Ela estava certa, irmão. Eu tinha errado. Ela estava magoada, ela estava triste comigo, né? E quando o Senhor me deu estratégias ali para poder encontrá-la, e a gente foi, estou resumindo aqui a história. E o Senhor foi nos unindo novamente. E está pensando que foi fácil? Sim, eu estou, irmão. Ela me cobrou os exames de doença sexualmente transmissível. Eu tive que apresentar para ela exame de DST e ano de HIV. Eu tive que apresentar para ela, irmão. Se é para voltar e falar a verdade. É verdade, irmão. Não é verdade que liberta? Não é verdade que nos liberta? É ela que liberta a nossa vida, o nosso coração. Então tudo tinha que ser feito da maneira que o Senhor quer. A verdade tinha que ser esclarecida. E aí fiquei muito feliz com aquilo, apresentei tudo direitinho, né, irmãos? E o Senhor dali por diante foi mudando a minha vida, transformando a minha vida. Eu tive a oportunidade de ir no Haiti também, fui no Haiti numa viagem e voltei rápido, consegui remobiliar a casa toda. Nós fomos voltando, o Senhor me restituiu o ministério, fui cursar sargento um ano antes, consegui quitar aqueles empréstimos todos. Né, o Senhor foi restaurando a nossa vida, a vida da nossa família, né, o diaconato, o presbitério. O Senhor me consagrou presbítero em 2017. Aí até que 2017, os anos foram passando, né? 17, 18, 17 fomos para Itaipu, aí 18, 19, 20. Quando chegou 21, ela me enquadrou. Amor, como é que vai ser?
Daqui a pouquinho eu estou fazendo 40 anos, né? E está chegando a minha... Falei a idade dela, já vai brigar comigo. Aí daqui a pouquinho ela vai, né? Estou fazendo 40 anos e como vai ser? Né? Eu sempre, o Samuel, a gente na esperança, né, irmão? Da gente, caramba, vem uma menina aí, será? E tal. Ela não, mas ela não queria, ela estava irredutível. Né? E caramba, meu Deus, como é que vai ser isso? E aí o Senhor vai e começou a falar com ela. O Senhor começou a falar no coração dela, né? Olha, deu palavras, pastor Luciano subirá pregando, falando aos muçulmanos tem 15, 20 filhos, você só tem um. E ela, caramba, ela foi me explicando isso. Foi na médica dela, chegou na médica, a médica falou assim, ó, a hora é agora, o momento é agora, menina, a hora de engravidar é agora. A médica foi falando com ela, e depois usou o irmão lá da igreja, a resposta que eu estou te dando é sim, né? A resposta que eu estou te dando para a tua oração é sim, né? Tipo assim, Deus já estava respondendo o coração dela. E aí ela parou de tomar o remédio, irmão, né? Parou de tomar o remédio. Mas ela é também esperta pra caramba. Falou assim, ó, no tempo que ela estava fértil, ela fugia, né? Dava aquela fugida da gente, né? Eita, esperta. Aí o Samuel pegou o celular dela e viu um programa, um aplicativo que via lá, ela controlava. No dia que ela estava... E o Samuel achou, papai, achei. O que é isso, filho? Achei, pai. Aqui, ó, esse dia aqui, ó, a mamãe tá lançando a sementinha, é a hora do senhor, hein? Aí, caramba, ele viu lá a sementinha. Dia 2 de julho, irmão. Ele, pai, dia 2 de julho, esse dia aí que o senhor vai... O senhor nem sabe dessas coisas, vai saber agora. É dia 2 de julho, ele viu, irmão. Eu falei, pai, esse dia aqui, o senhor tem que... Pô, esse dia aqui, pai. Não, mãe parou de tomar remédio. Agora é com o senhor. Eu falei, filho, beleza, vamos embora. Chegou dia 2 de julho, no sábado, lembra disso? Ele pegou uma pipoca, fez cinema e tal. Pai, bota a mão em cima da mão da minha mãe, pai. Segura a mão da minha mãe. Fez negócio todo, ele fez tudo planejado, né? Aí, irmão, chegou de noite, a gente estava cansado e não aconteceu nada. Aí, quando foi no dia 3, eu fui ministrar a palavra, no domingo, na igreja, aí ministrando a palavra, fomos para casa, aí a gente, né? Beleza, né? Aí a gente coabitou, né? Vou falar uma palavra bíblica, né? E aí foi uma bênção e tal. Irmão, um mês que ela parou de tomar o remédio, poucos dias ali depois daquilo ali, ela, amor, a gente viu no Giro Bomba, quero conversar com você. Eu falei, o que foi? Tem um negócio meio atrasado aqui. Atrasado? Eu falei, ô Jesus, será que é? Ela falou, tem uma coisa atrasada. Irmão, quando a gente foi fazer o exame, dito e feito, positivo para gravidez. Aleluia. E o Senhor estava cumprindo uma promessa nossa. Mas aí você fala, irmão Walter, mas aí é muito fácil você estar falando isso aí, porque ele te prometeu a radaça. Mas e se vem um menino? Eu falei, irmãos, a dúvida pairava no meu coração. E Deus usou uma irmã lá da igreja para falar, olha só, não é menino não. A gente nem sabia o sexo dela. Não é menino não. Se Deus cumpriu, Ele vai prometer. Porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, irmãos. A verdade vos libertará. A verdade me libertou. A verdade mudou a minha vida, transformou a minha vida, a vida da minha família. E aí, irmãos, está radaça aí para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor cumpriu a promessa na nossa vida, irmãos, assim como Ele fez na minha vida. Ele tem poder para cumprir na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida. Mas eu preciso entender que eu só sou liberto pela palavra, irmãos. É só ela que me liberta da ignorância, do pecado e da morte. Pelas minhas decisões eu estava fadado à morte, irmãos. Se a igreja arrebatada, o Senhor veio, eu ia ficar. Pelas minhas condições de pecado, mas a misericórdia dele me transformou. Eu não sei como é que você está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como que você está pegado. Eu não sei que Satanás está te prendendo. Eu não sei se ele está te prendendo ao dinheiro, se ele está te prendendo a alguma coisa, prendendo a situações erradas. Você está com o rabo preso com alguém. Não sei qual é a tua situação. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu tenho uma palavra para você. Que a única coisa que pode te libertar é a palavra do Senhor. Mas em João capítulo 1, versículo 1 vai falar que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, eu vou entender por conclusão que essa palavra logos é a palavra ordenadora de criação do universo. Quando Deus vai criar o universo, Ele usa a palavra logos. Haja luz, se faça Ele, era Ele determinando essa palavra. E eu vou entender, irmão, que a palavra é Jesus. Então eu posso também trocar, porque se a palavra, a verdade, nos libertará, a palavra nos libertará, Jesus e a palavra
palavra está aqui nesta noite e tem poder para te libertar. É por isso que toda vez que a gente entra na igreja, a gente vê a palavra Jesus. É importante o não crente entrar aqui e olhar. Quando ele chega na igreja católica, ele vê Maria, né? Quando ele chega lá, ele vê uma cruz e Jesus crucificado. E quando ele entra aqui, irmão, o que ele vê? Ele vê Jesus, irmão. E ele entende, ele é a solução para os meus problemas. Ele é a solução para a minha vida. Ele é a solução para o meu pecado. Ele é a solução para a minha dificuldade. Ele é ele que vai ordenar alguma coisa na minha vida. O controle da minha vida é dele. É por isso que eu me rendo a ele, como as irmãs cantaram aqui. Irmãos, diante do Senhor, irmãos, nós temos que nos render. E quando a gente se rende, é literalmente como a gente se rende a um ladrão. Se entrega tudo para o ladrão, irmãos. Que você na presença do Senhor se renda também. Entrega todo o teu eu. E entenda que a palavra Jesus te liberta da ignorância, te liberta do pecado, te liberta da morte. Quer ser um profeta? Pregue a palavra. Quer falar de Jesus, do amor de Jesus? Pregue a palavra. A maior profecia que Jesus deixou para nós é a sua palavra. Por isso que é importante eu entender que Getsemane transforma vidas através da palavra. Olha lá o lobo da igreja, a palavra, e é ela que nos liberta. Que nós possamos estar mais apegados ao Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os versículos bíblicos venham falar ao meu e ao teu coração a cada dia, que você possa se alegrar na palavra do Senhor, que você possa ter alegria na palavra do Senhor, que você possa estar apegado à palavra do Senhor, para que ela te liberte, irmão, de tudo aquilo que você está apegado, de todas as coisas que nos apegam nessa terra, e entenda que o final do crente é o céu, para que você possa ser verdadeiramente livre pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando. Não sei se tem alguém aqui que deseja oração, irmãos. Não sei se todos aqui são crentes na casa do Senhor. São, né? O pastor conhece as ovelhas, isso é muito bom. Que o Senhor venha estar com a sua igreja. Irmãos, eu vou fazer um apelo aqui. Eu não sei se tem algum irmão ou irmã que não conhece Jesus, mas que ouviu essa palavra e essa palavra te libertou. Você entende que essa palavra é poderosa na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu queria te convidar a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Romanos 10, capítulo 8 ao 10. Bota para mim, querido, por gentileza. Só para os irmãos entenderem essa palavra, o porquê que a gente precisa vir à frente, né, para aceitar Jesus como Salvador. Se puder, Romanos 10. Romanos 10, 8 e 9. Por gentileza, querido. Romanos 10, 8 e 9. Olha que bonito, irmãos. Olha o que ele fala. Olha por que é necessário a nossa confissão de fé perante os homens. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ó, um ponto e vírgula, né? Dividindo duas orações coordenadas. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha o que ele fala. Olha a palavra da fé que pregamos. A saber, aí ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Olha porque é necessário essa ação de fé. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É por isso que eu queria convidar, se algum irmão, alguma irmã que está aqui nos visitando e gostaria de confessar no teu coração e perante os homens a Jesus como Salvador, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente. Hoje é noite de salvação para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, porque o Jesus, a palavra está aqui neste momento. Olha, e Jesus é amor, Ele te ama, assim como a igreja te ama. E nós vamos te receber, o pastor vai te dar um abraço, né? Vai orar por você, né? Vocês têm um pastorzão aí que pastoreia de verdade, né, irmão? Tem vários pastores aí que, né, só come e foga minha alma, né, irmão? Só come e foga minha alma. E pensa só, né, as coisas terrenas, né? Mas os irmãos têm um pastor que pensa nas coisas do céu, que vive as coisas do céu, que vive a palavra do Senhor, que quando acontece
aproveita a oportunidade, porque hoje a salvação pode chegar à sua casa. Mas é importante isso aí, porque a palavra nos fala, nos ensina, né? Ninguém, um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, um adolescente, uma adolescente, não. Que Deus te conceda uma outra oportunidade em Cristo Jesus. Irmãos, muito obrigado por irmãos me ouvirem. Espero que a palavra foi plantada, semeada, né, no coração de cada um. E que você viva essa palavra constantemente, não só aqui, irmão, mas na sua casa, na sua rua, né, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Eu sei que é difícil, porque os momentos são ruins, mas, irmãos, precisamos resistir aos dias maus, para que possamos conquistar o céu em Cristo Jesus. E eu quero encontrar cada um de vocês lá, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.